Olá pessoal, como vai? Espero que todos estejam bem. Estamos dando início a mais um episódio do Sinal Verde Cannabis Podcast. Para você que não me conhece, muito prazer, sou Diegão Califa e o nosso espaço aqui, a função é falar da educação canábica, né? Então aqui a gente compartilha experiências, fala de vivências, informações, conhecimento, um lugar bem legal para a gente aprender junto. O nosso convidado de hoje, ele é uma peça fundamental na regulamentação da cannabis no Brasil. Né? Estamos aqui com o Dr. Murilo Nicolau. Antes de tudo, um baita prazer receber você aqui. Dr. Murilo, seja Obrigado pelo bem-vindo, cara. convite. Cara, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz. Fico feliz de ver o teu trabalho, é muito grande, tem um potencial assim absurdo, um Muito efeito obrigado. gigantesco na sociedade. Então, feliz por fazer parte. Muito obrigado. Cara, o prazer é todo meu ter você aqui. Como eu disse, uma peça importante, né, atualmente na regulamentação da cannabis, né? Murilo é advogado, atua na área criminal e vem em si, né? Vem botando teu nome aí nas manchetes, né, quando o assunto é cannabis, né? Então acho que a gente podia começar a falar um pouco de você antes. Como é que é a sua história com relação com a cannabis? Conta pra galera aí como é que tudo isso começou na sua vida. Então, muito obrigado pelo convite novamente. Fico muito feliz de poder falar, poder contar minha história, poder falar mais de cannabis aprofundadamente. A parte jurídica é uma área complexa, né? Isso. Por mais que o direito esteja para todo mundo aí, assim, pela nossa vida, é de quando a gente fala da parte como fazer, como alcançar, o que fazer, é tudo muito nebuloso, principalmente com cannabis, né? Então, meu nome é Murilo, eu sou advogado, eu sou natural de Assis, interior de São Paulo. Hoje eu moro no Paraná, na região de Maringá. Até pouco tempo morava em Londrina, comecei minha advocacia lá em Londrina, tive escritório lá há quase 5 anos, e agora nós nos mudamos para a região de Maringá ali. Região muito boa também. Eu moro numa cidade hoje de 50 mil habitantes, pra você ter ideia. E ali em volta, essas cidades todas estão discutindo cannabis medicinal. Eu fui convidado para ir na Câmara Municipal lá falar sobre isso com um dos vereadores. E foi muito interessante, cara, porque ali a região é uma região mais voltada à direita. Santa Catarina é assim também, vota mais na direita. E esses vereadores são todos da bancada da direita. E eles mesmos falando, eu tô sofrendo um dilema aqui, porque as pessoas me atacam porque eu sou de direita, mas tô falando de cannabis medicinal. E isso tem sido muito interessante para mim. Além de qualquer espectro político, não me importa tanto assim. O que eu quero mesmo é falar, discutir a Sim. cannabis, né? Ouvir os lados também. Mas eu sou advogado, eu sou especialista em direito empresarial pela UEL. Hoje eu sou mestrando em direito. Lá a nossa área chama de direito negocial, que é basicamente tudo do direito. A gente fala que é a intersecção do direito público com o privado. Então a relação do cidadão com o Bacana. Estado. E eu estudo hoje sobre cannabis medicinal, mais especificamente a regulamentação da cannabis. A minha dissertação de mestrado ela trata ali também das formas de acesso da cannabis, mas do ponto de vista técnico, juridicamente ali, eu estou falando como é que é o regramento da cannabis, quais são as regras aplicáveis, aonde alcançar, por exemplo, você quer abrir uma empresa, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, aonde você deve ler, quais leis, quais regulamentos da Anvisa. Minha relação com a cannabis é muito antiga, desde a época da faculdade me chamava muita atenção. Nessa época que eu estava iniciando no direito, foi lá quando começou o julgamento do STF, que hoje está em voga, faz quase 12, 13 anos, né? Isso. E foi quando eu comecei a prestar atenção assim, cannabis é proibido. Naquela época era mais proibido do que hoje, Sim. digamos. Hoje a gente ainda tem a saída do medicinal. Naquela época era totalmente inacessível. Naquela época no Brasil, por exemplo, não se falava em cannabis. Toda vez que se falava em cannabis era cannabis prensada, né? Não tinha nem esse imaginário brasileiro sobre as flores, isso que a gente vive hoje. Mas começou a me chamar a atenção ali e começou a me chamar a atenção também os HCs. Então, como é que uma pessoa pode plantar cannabis na casa dela? É proibido, isso me chamava muita atenção. Me chamava a atenção o trabalho do Emílio, do Ricardo, que são os advogados que começaram isso tudo, né? Dos HCs de cannabis e tal. É a galera da Rede Reforma, né? Um abraço pra essa Exatamente. rapaziada aí. E tudo isso foi me chamando a atenção. Quando eu comecei a advogar, eu advoguei com coisas nada a ver com a cannabis. Eu trabalhava basicamente com responsabilidade médica. Até hoje eu advogo para alguns hospitais lá da região de Londrina, que era essa parte, mas que já estava meio dentro, se você Sim, for ver, da cannabis, né? da área da saúde, né? Da área da saúde. E entrar para cannabis para mim foi uma girada de chave, assim, porque ao mesmo tempo que nessa época
trabalhava nessa área mais comum de responsabilidade médica, eu já fazia alguns HCs para amigos, mas em silêncio ali, porque não tinha. Até hoje é muito difícil você pegar um HC e fazer do zero, sem ninguém te ajudar. Não tem, você não sabe nem por onde começar, né? Sim. Então eu fui fazendo, dando umas porradas, dando umas cabeçadas. Quando eu tinha uns 2, 3 HCs, eu comecei a trabalhar mais. Falei, bom, acho que agora eu já tenho uma experiência, já dá pelo menos para eu falar que eu fiz, né? Isso. Porque eu não queria, você é o advogado da cannabis que nunca mexeu com o caso. Não dá. E aí eu fui desenvolvendo isso. E então, nos últimos anos, eu entrei fortemente na área da cannabis e hoje eu posso dizer que eu sou um advogado só disso. É, uma coisinha ou outra ainda fica, né, de casos antigos, clientes antigos, mas, por exemplo, esse ano foi 100% contratos de cannabis, não teve nada que não envolvesse a cannabis, que não fosse em habeas corpus, que é o forte do escritório, a atuação em habeas corpus para regulamentação, não é regulamentação, né, mas para regularizar o cultivo pessoal para fim medicinal, e também hoje nós atendemos algumas farmacêuticas, algumas empresas, associações, mas o forte ainda é HC, porque é o que eu mais gosto de fazer. É o que eu mais gosto porque é um tipo de processo muito ágil. Sim. Eu vim do direito civil, em que responsabilidade civil tem perícia, tem não sei o que, recurso. Muita burocracia. E nessa aqui não, porque a gente está falando de direito fundamental, né? Direito à saúde é fundamental. Habeas corpus é uma ação que é papo 1, não tem perícia, não tem oitivo de testemunho, não tem nada, então eu gosto muito. Que legal. Bom, você vem de uma região onde o agro é super forte, Fortíssimo. né? É uma região, como você disse, de um povo que é da direita, Sim. né? Mas que também a cannabis mais pra frente vai ser impactada ali, porque a galera vai querer plantar o cânhamo, né? Perfeito. Então vai trocar até algumas coisas que eles já plantam, porque pô, o cânhamo tem todos aqueles benefícios que a gente já conhece para a indústria alimentícia, para a indústria da construção civil, indústria têxtil, né? E ainda faz aquele papel super importante de descontaminar o solo e também de absorver o gás carbônico, né? Pô, eu li uma matéria recente que diz que em um ano um lote de cannabis lá, de cânhamo, consegue limpar 16 toneladas de gás carbônico, É né? absurdo, né? É uma planta que cresce muito, né? Ela cresce muito rápido, então ela tem, óbvio, um metabolismo mais Sim. aceleradão, assim. E eu falo muito desse ponto de vista, quando eu tô tratando com pessoas que não tão, ou que não são tão adeptas a cannabis, ou que nem conhecem tanto, principalmente pessoas mais velhas, né? E eu falo bastante desse lado do cultivo mesmo, porque plantar maconha é uma coisa, mas é uma coisa que significam várias outras coisas. Você pode plantar maconha para fim recreativo, você pode plantar cânhamo, que é uma coisa que daqui para frente no Brasil vai surgir. Vai. Você pode abrir uma associação também, então eu sempre tento tratar desse ponto de vista. Tipo, olha, lá nos Estados Unidos, cannabis, se você for olhar em questão de colheita, de cultivar, ela foi gigantesca no ano passado, mas Sim. gigantesca. Assim, era cannabis do ponto de vista do cânhamo, né? Não era a cannabis que a gente fala com THC e tudo, mas é cannabis também. Pra quem não conhece, o cânhamo é a mesma planta da maconha, só que ele tem um THC bem reduzido, ou às vezes quase zero, né? E ele... É um agente psicoativo. Sim, exatamente. E o cânhamo, ele vem meio... fala assim que ele veio de outra região, né? Enquanto as plantas com THC vieram de uma região, por exemplo, África, com muita incidência de sol e tal, o cânhamo veio da Europa, onde eles já usavam, é o que se fala, né? Para fazer as velas portuguesas. Sim, Então, assim... isso é engraçado, que a proibição, ela impede, inclusive, da gente ter certeza dessas histórias, né? Se isso é verdade, se não é. Então, é tudo muito obscuro, assim. Igual eu tava falando, tô escrevendo minha dissertação do mestrado. Eu praticamente pulei essa parte histórica, porque eu não queria ficar falando assim, a cannabis surgiu com a humanidade, porque assim, isso é uma coisa que eu acho que já tá muito batido, sabe? Então eu fui direto pra parte jurídica, vamos falar de direito, porque não tem livro de direito da cannabis, entendeu? Não tem estudos do direito. Isso é muito... a proibição, ela atinge muito aí. E a gente só começa a perceber isso agora em que as coisas vão se abrindo. Você fala, nossa, mas não tem pesquisa. E aí uma pessoa que é contra fala, mas não tem pesquisa que cannabis ajuda. É óbvio que não tem, não podia fazer. Sim. Não quer dizer que não funciona. Sim. Né? Cara, falando disso, ali naquela nossa prateleira ali, temos 2 livros que são interessantes para essa parte que você quer histórica, que é o Fumo de Angola e também a História da Maconha no Brasil. Até depois você pode... Eu já ouvi falar desse livro aqui. Então é bem interessante, que diz exatamente dessa parte, né? Quando os escravos chegam no Brasil, com as sementes presas, né, na roupa e tal, e que os portugueses já faziam, né? As velas, já faziam tecido, usavam
Então é uma história bem interessante também, mas assim, alguém contou, mas não tem muita comprovação, É né? tipo a história do Verão da Lata, É né? a história da... Cara, eu adoro essa história porque ela é tão mística assim. Que, Cada um pô, conta uma história, eu né? acho muito legal, sabe? É isso aí. Muito legal. E tem gente que jura que fumou a maconha da lata, cara. Aham, é. Engraçado assim, cara, eu já ouço essa história, conheço pessoas que falaram, não, tá, mas eu nunca vi uma lata, ninguém guardou a lata, né? Ninguém guardou, é Ninguém guardou a verdade. lata, né? É uma lenda urbana, né, cara, que aconteceu no Brasil aí. Mas, cara, e tem um lugar também, tem um museu em Portugal, da cannabis, que conta um pouco dessa história, da história que os portugueses usavam muito, né, o cânhamo para fazer, até eles que trouxeram essa parte industrial para o Brasil, tal, faziam algumas coisas aqui. Então, nesses dois livros aí conta um pouco dessa história, mas é aquela, né, de novo, é Aham. uma história, É né? uma história. É uma história, então não dá pra gente saber. Ô Murilo, me diz uma coisa, cara, essa parte, né, vamos deixar claro, o HC que tu trabalha em cima é pra rapaziada que tem que faz uso medicinal da cannabis, Sim, né? Então, aham. tipo, pra você que tá ali a fim de fazer um uso adulto, cara, ainda não temos esse momento no Brasil, né, Não. de ter uma autorização. Então, o que que é preciso, o que que você junta ali dos documentos? Vamos dizer assim, quais são os pré-requisitos, cara, para um habeas corpus, pra pessoa fazer o uso medicinal da cannabis, cara? Tudo começa na Na prescrição, prescrição. né? Numa ida ao médico, então. Uma ida ao médico, uma ida ao odontologista, que o médico odontologista também pode prescrever. Sim. Então, tudo começa com acompanhamento. As pessoas falam, isso aí eu respondo, sim, diariamente no Insta, né? Porque eu converso, eu dou muita informação ali no Insta, assim, eu tiro o máximo de dúvida, eu não cobro para fazer uma consulta, eu prefiro fazer um atendimento rápido do que ficar, não, ó, vai ser R$ 300 pra gente sentar uma hora. Às vezes o cara Sim. só precisa de uma indicação de um médico. Então eu já tenho indicação de uns 10 médicos ali que são pessoas que eu conheço o trabalho e eu sei que são pessoas boas, que estão na área porque entendem muito, porque também compreendem a cannabis como uma coisa que funciona. Então eu tenho ali na agulha várias indicações de médicos para mandar. Então a pessoa inicia com o acompanhamento médico, ela tem que ir na consulta, ela tem que conversar. E muita gente fala, poxa, eu não. Eu sempre fumei maconha, mas eu não sou doente. E aí eu falo assim, olha, eu não tenho muito o que te dizer, mas eu te diria, vai lá e conversa com o médico. Uhum. Porque pode ser que tenha uma finalidade, pode ser que o médico compreenda uma questão ali de saúde. Muito se fala hoje sobre redução de danos, inclusive. Sim, Então, ao invés da pessoa comprar de um local que pode vir mofado, que pode vir estragado, que pode oferecer risco para ela, porque ela não ter o acesso de uma forma mais saudável. Isso também é saúde. isso. Mas enfim, então ir ao médico e iniciar o tratamento. Então a pessoa precisa comprar os produtos prescritos, precisa importar, se for produto importado, precisa comprar da associação, se for da associação, e com o tempo desenvolvendo esse tratamento. O HC, o habeas corpus, né, que é a ação que a gente faz hoje, mesmo depois que a pessoa ganha, ela precisa manter o acompanhamento médico. O odontológico, né? Porque é isso que garante a segurança. Não sou eu que estou falando para o juiz que funciona, é o médico falando que funciona. E mesmo assim, se a pessoa ganha o HC, é a prescrição que garante a segurança daquele tratamento, né? A Sim. adequação daquele tratamento e tudo isso. Cara, pra gente desenhar um pouco mais o que é o habeas corpus, até porque o Sinal Verde, o nosso papel é a educação canábica, então a gente de não usar muitos termos técnicos e Aham. poder explicar para as pessoas que não têm muito conhecimento técnico o que seria o HC. O HC é uma ação judicial, né? É o termo para habeas corpus, que é uma ação judicial que está no nosso direito, não só no direito brasileiro, no mundo, assim, você vai ver, tem nos Estados Unidos, nos Estados Unidos não, tem na Inglaterra, nos Estados Unidos não tenho certeza. Ele tem origem, inclusive, do direito da Inglaterra, e então é uma coisa que está ali dentro do nosso sistema jurídico há muito tempo. É uma ação que serve basicamente para você lutar contra uma discricionariedade, um abuso de poder do Estado. É para você tentar garantir um direito seu em face ao Estado. Não dá para você entrar com habeas corpus contra mim, por exemplo. Tem que ser contra uma autoridade. Então, o habeas corpus é uma ação dessa. Vai te resguardar, então, Isso. no caso que a gente está falando de cultivo, que você tem Isso. uma segurança do que as forças de segurança não vão bater na tua porta E e vão destruir tuas plantas. destruir suas plantas. Porque nesse caso, às vezes, te levar preso é o de menos. O problema é o cara desligar teu grow lá e arrancar as plantas fora. A pessoa às vezes vai perder anos de tratamento, né? Sim. De coisas que ela cultivou, de genéticas que ela selecionou e etc. Então o HC é uma ação dessa que a gente busca essa proteção para a pessoa poder cultivar com fim medicinal.
em relação ao documento, o mais importante é a prescrição. Além disso, é o quê? Um laudo médico ou odontológico que comprove melhora. O médico vai falar, olha, a pessoa está em uso há tanto tempo, ela melhorou nesse aspecto, melhorou nesse aspecto. Isso é muito importante para a gente comprovar que funciona. Sim. Porque só a prescrição, apesar dela comprovar a adequação do tratamento, porque veio de um especialista, se você tiver um documento a mais que comprova que funcionou, é muito melhor. Além disso, a autorização da Anvisa, né, se a pessoa tiver a prescrição de produto importado, e os cursos de cultivo. Um curso de cultivo da Santa Cannabis, ou eu indico muito da SBEC, né, da Sociedade Brasileira de Estudos Canabinoides. Esses são os 4 documentos mais importantes. Ô Murilo, quando a pessoa não tem uma... Cara, o cara não tem uma capacidade financeira de ter que importar um produto, né? Muitas vezes é um dos motivos que o cara vai em busca de um habeas corpus. Cara, como é que fica esse furo? Tipo, ó, o cara foi lá, ele foi no médico. O médico disse pra ele, ó, cara, tu pode usar cannabis assim, 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 assim. E o cara não tem grana pra comprar um produto importado, né? Muitas vezes não tem grana nem pra comprar um de associação. Sim, isso aí eu já fiz casos assim, em que relatava, né, que a pessoa não tinha tido o acesso ao produto. Isso faz muito tempo, nem existia a opção de tirar a autorização da Anvisa, por exemplo. E nesse caso, a pessoa fazia óleos de origem do mercado ilegal, comprava prensado. E, cara, essa história volta assim direto. Várias pessoas me contam isso, que comprou, que fez, começou assim. Sim. Isso é muito comum. E então nós fizemos isso. Então falamos, olha, a pessoa está usando e ela está usando de origem legal, que ela está fazendo, que ela está comprando. Então, alguma coisa ela tem que ter feito, entendeu? Sim. Agora, se for um caso extremo em que a pessoa não conseguiu nem iniciar o tratamento, se ela já tiver a prescrição, dá pra gente abordar. O problema, o que que é? Nós nunca, como advogados, a gente nunca sabe com qual fundamento que o juiz vai negar. Então você tenta se cobrir em Sim. todos os lados. Agora, você pode se cobrir em todos os lados e ele negar por um fundamento que você nunca nem imaginou. Isso acontece muito, sabe? Sei lá, uma convicção dele de que, por exemplo, já aconteceu, o juiz tinha a convicção que cannabis ainda era proibido no Brasil. E ele não entendia ou não compreendia que existe cannabis medicinal e que é regulamentado. Então, não dá para saber, né? Então, quando a pessoa não tem condições, a gente começa nesse formato. Ou então, indica ela para uma associação que vai poder fazer um fornecimento gratuito, que acontece também, né? Mas é muito comum. E é muito comum também a pessoa, antes dela ir ao médico, ela já ter um contato prévio com a cannabis. Seja com um óleo que ela comprou de alguém que ela fez, ou então no uso recreativo. Eu tento não esconder esse lado no processo, porque eu não acho que é uma coisa que seja contra a pessoa, sabe? Se a gente fala de substâncias elas estão aí para todos os gostos, né? Então, eu acordei hoje, eu tomei café, ontem eu tomei uma cerveja. Então, assim, né? Sim. É bem por aí. E eu acho que, mesmo a gente falando de uso recreativo ou uso adulto, cara, sempre tem um caráter medicinal. Com certeza. Né? Porque não é uma droga como o álcool que você vai sair do que é a pessoa que você é, né? Porque o álcool tem essa capacidade, né? De transformar uma pessoa que você conhece, ela tá alcoolizada, ela vira outra pessoa. Sim. E a cannabis, ela não vai virar outra pessoa, né? No máximo, ela vai dormir, né? Num excesso, assim, ela não vai... Então, eu acho que mesmo as pessoas que buscam com o uso... Que a gente fala uso adulto, mas, pô, imagina um cara que trabalhou o dia inteiro, né? Tem gente que trabalha o dia inteiro e chega no final de tarde o cara abre uma cerveja. E o cara vai lá, faz um cigarro, né? E fuma o seu cigarro e dá uma desopilada ali, uma relaxada. Cara, eu acho que isso é um uso medicinal também, né? Não é? As pessoas reclamam muito comigo também, porque eu acho que como advogado, por ser o aspecto da lei, precisa falar do uso medicinal versus uso recreativo, porque isso está na nossa lei. Quando a gente está falando do ponto de vista social, eu concordo. Tipo, o uso recreativo ele tem um fundo medicinal, o medicinal ele também pode ser recreativo. Tipo, você pode, tipo, você às vezes não quer dizer que você tá chapadão, mas se você tomou CBD, você tá mais calmo, você vai se divertir, vamos supor. Então, assim, vai tá bem, né? você não liga e desliga, né? Agora é medicinal, agora é recreativo, isso não existe. Mas do ponto de vista jurídico, é importante a gente fazer essa diferenciação, porque uso medicinal pro processo, ou pro advogado, ou pro juiz, é o quê? O que tem prescrição. Acabou. E o uso
o uso recreativo, isso está nas jurisprudências do STJ até hoje. Eles falam assim, olha, a lei de drogas, ela proíbe o uso recreativo e a venda com lucro, mas ela não proíbe o uso medicinal. Meio que tá fora, tipo, a lei de drogas não abarca o uso medicinal, é outra coisa. Então, é por isso que é importante falar dessas distinções. Mas eu, como pessoa, para mim tanto faz, medicinal, recreativo, adulto, é o uso, né? O uso da substância. E, cara, com essa tua experiência, como você vem analisando o judiciário, cara? Tem muita negativa de habeas corpus, a maioria tem sucesso. Como é que estamos aí? Qual é o panorama que você... Tem muita a tua negativa. Tem muita negativa ainda? Muita. Na verdade, assim, nos processos no primeiro grau, no segundo grau, que é o quê? A gente entra com HC assim, eu moro em Maringá. Eu vou entrar com o meu HC, digamos, na cidade de Maringá, Uhum. então vai para o juiz de Maringá. Se o juiz negar, eu vou recorrer para o Tribunal do Paraná, Sim. que é o A segundo instância. grau. Se o Tribunal do Paraná negar, eu vou pro STJ, que é em Brasília, o Superior Tribunal de Justiça. Então, na primeira e na segunda instância, que é aqui Maringá, Paraná, nas cidades, nega-se muito. Então, é muito difícil você ganhar um processo no juiz de primeiro grau. É muito difícil você entrar com um processo aqui em Florianópolis e o juiz já canetear e falar, concedo teu habeas corpus. O mais comum hoje tem sido o quê? Ganhar no STJ. Nem no tribunal? Não. O Tribunal mesmo? de Santa Catarina, por exemplo, hoje, ele tem uma questão em que ele tá suspendendo todos os processos de cultivo. Porque eles pegaram uma decisão, eles pegaram um caso, e eles vão julgar esse caso, e o que julgar para esse caso, eles vão aplicar para todos. Mas enquanto não julga esse, para tudo. Só que isso é ilegal. Ilegal. Isso é ilegal porque é contra o que está na lei. Não quer dizer que, assim, qual que é o problema? Para você combater isso, quando eles suspendem, você tem que recorrer ao STJ. Então é uma guerra, né? É uma guerra de narrativas, inclusive. Mas Até porque a pessoa que é doente, ela não vai poder esperar. Não vai. Né? Ela tem... Olha o que aconteceu num caso lá do Paraná, a decisão saiu hoje. A cidade chama-se Cornélio Procópio. Uhum. A pessoa ela ganhou, ele ganhou o HC em primeiro grau, o juiz deu. Não é meu caso, é de um colega que eu ajudei. Ele ganhou no primeiro grau. E eu já tinha perdido um caso lá com o mesmo juiz. Então eu fiquei feliz, falei, poxa, o juiz mudou de ideia. Já tá. Beleza. Quando o juiz deu, o Ministério Público recorreu do caso, recorreu da sentença. Falou, eu não concordo com esse habeas corpus, recorreu, subiu pro tribunal. Comecinho desse mês, o tribunal julgou e cassou o habeas corpus. Ele negou, falou, não, o juiz está errado, você não pode dar esse habeas corpus. Cassou. O cliente perdeu. E ele recorreu para o STJ e agora ele ganhou. Então, assim, mas a pessoa já estava plantando. Ele estava plantando desde lá atrás. Então, como é que um juiz pode dar uma decisão? Não, você tem que parar de plantar. Não, ele não vai parar de plantar. Primeiro ponto, não vai. Isso aqui é um argumento que não é nem jurídico. É um argumento, assim, da vida real. Juiz, isso aqui que você está falando não vai acontecer. E o que vai acontecer mês que vem quando a polícia bater na porta dele? Você vai condenar ele? Vai prender? Você já sabia que isso aqui é medicinal? Então o negócio é assim, é muito complexo. Mas respondendo a tua pergunta, os juízes hoje, na minha opinião, no STJ, eles entenderam que se não for eles, não vai ser ninguém. Uhum. É mais ou menos essa questão. Não dá para chegar lá e eles fecharem os olhos para um negócio que já está acontecendo, que está sendo feito e que está funcionando. O que vai acontecer com o cara se a polícia bater lá ou se ele parar de plantar? Ele vai entrar com uma ação contra o Estado para o Estado custear o SUS custear o tratamento? Assim, é complicado. Sim. Então chega no STJ, eles têm essa visão, mas mesmo lá tem complicações, porque entraram novos ministros e que eles não estavam nesses julgamentos anteriores do ano passado, tal, e eles têm colocado a posição deles de que eles são contra. Então lá eles vão julgar também. Agora, novamente, é como sessão. Sim. A quinta turma e a sexta turma já têm posição que é possível o HC, e agora eles são da terceira sessão. A terceira sessão vai se unir e vai julgar de novo um outro caso. Se ganharmos, tá todo mundo bem confiante, porque são, sei lá, 9 ministros, 7 a gente já sabe que são a favor. Então, mas o juiz para baixo, né, da cidade, do desembargador no estado, ele acha que não é, ele vê como se não fosse obrigação dele decidir isso. Ele fala, olha, esse negócio aqui é tão complicado que eu não gostaria de botar a mão. Então, eu sinto que é por isso que nega, entendeu? Eu não acho que é preconceito, Não porque ele é contra, mas também não tem um porque domínio... ele é contra, ele sim, tem um total domínio, exatamente. Então ele não sabe, dali. não tem, ele fala, poxa, devia ser o legislativo que estaria. Eu ia falar isso agora, né, porque na verdade o judiciário vem fazendo
fazendo um papel que não é dele, né? Em questão da cannabis, né? Sim. Porque, primeiramente, é um papel do legislativo de normatizar isso aí. Sim. E segundo, que na minha visão, eu acho que um papel super importante é da Anvisa, e a Anvisa sempre foi nula, né, cara? Nunca se Exatamente. manifestou a respeito de nada. Então, o doente, de novo, não pode esperar. Daí entra o judiciário para resolver né, essa lacuna que fica ali, né, cara, É, entre o legislativo, a Anvisa e o doente não pode esperar, né? Então, e hoje, do ponto de vista jurídico, assim, é meio conversa de advogado nerd, mas o debate do século XXI em relação ao judiciário é o ativismo judicial, que é o que eles falam que o juiz fazer o que ele quiser dentro do processo. Então, isso é um pano de fundo dessa questão também. Não tem como você falar isso aqui é ativismo, isso não é ativismo. sim, Principalmente, vamos supor, se ele deu um HC e a pessoa está precisando, a pessoa que ganhou não vai falar que é ativismo. Agora, o promotor vai falar, não, isso aqui é ativismo, mas resolveu o problema de alguém. Então, essa discussão, hoje em dia, a visão do judiciário é o quê? Até onde a gente pode ir? Até onde a gente pode interferir em questões que deveriam ser do outro poder, entende? Mas é muito problemático, porque a nossa Constituição, ela é uma Constituição super ampla, então a gente sim, colocou direito a tudo, não tô falando que isso é ruim. Então, direito absoluto à saúde, e a gente vê isso no SUS, o SUS é muito bem estruturado por causa disso, porque ele tem que cobrir praticamente tudo. Se você precisar de uma aspirina ou de um tratamento de 1 milhão, tem no SUS, tem lá. É, e aí, então, assim, direito à saúde, ele cabe tudo lá dentro. Então, fica meio perdido, assim, até onde o juiz pode ir para decidir isso, entendeu? é complicado, É né, cara? complicado, A mas gente vive nessa zona cinza, né? isso. Que porque você pega casos semelhantes, um nega, o outro É. concede, e aí fica. E isso acontece em todos os casos do direito. Então você vai ver um caso muito parecido. Ah, é simples, extravio de bagagem. A Latam lá perdeu minha bagagem. Eu entrei com o processo e eles vieram e fizeram um acordo. Mas eu poderia ter perdido esse processo. Eu posso perder esse processo se eu Uhum, deixasse julgar. Não dá pra saber. Se caísse com outro juiz, eu podia ganhar. Ou então eu podia ganhar 1.000 com esse, 20 mil com esse. Então, sim, isso é. As pessoas que. Até dentro do direito, né? Mas o cidadão reclama muito dessa questão jurídica, que não dá pra você ter certeza, e não dá mesmo. Não dá. Então as pessoas me perguntam qual que é a chance de perder um HC? Eu falo 50-50. E aí me perguntam, você já perdeu algum HC? Eu falo assim, perder em qual aspecto? Porque perder eu perdi vários. Eu recorri. sim. Perdeu em primeira instância, Eu talvez, perdi em né? primeira e tal, não sei o Segundo, quê. ou no Aí tribunal. chega lá no STJ, tem vários que estão parados, porque esperando esse novo julgamento e tal, mas mesmo que eu perca ali, tem sempre um novo recurso. Então, assim, perder até onde você quer brigar, entendeu? Sim. E Murilo, recentemente, pô, teve um HCCO que até conversei com ele aqui, com o Lucas Schmidt, né, cara, que foi o primeiro habeas corpus concedido para uso odontológico, né? Sim, Que foi aham. uma coisa que, pô, todo mundo, pô, odontologia também, pô, pode prescrever. Cara, conta um pouco pra gente como é que foi isso aí, essa experiência pra você. Foi muito, muito gratificante, né? Eu conheci o Lucas no mesmo evento que eu conheci você lá na Uhum. Santa Cannabis, inclusive tocou aqui, ó, Um das abraço pro peitas, um Pedrão, toda a abraço pra galera lá todo da Santa mundo lá. Cannabis, nossos grandes parceiros aí. Conheci ele lá, né? E conhecer a Rafa também, né? E foi logo do começo assim, eles começaram a falar da situação, como é que era, como é que tava sendo pra ele. O Lucas eu gosto bastante de falar do caso dele porque ele é um dos poucos casos meus em que ele quer que se fale dele. A maioria das pessoas preferem O por anonimato. várias razões preferem o Sim, anonimato. Então eu gosto de falar do caso dele porque, poxa, dá pra falar, dá pra botar assim, quem procurar vai achar a história dele lá e vai sim. achar ele, né? Então, foi um caso muito legal e eu, sinceramente, não sabia o que ia dar. Quando a gente entrou, eu falei, olha, eu não conheço nenhum outro caso com prescrição odontológica, não sei o que e tal. Mas eu não sabia o que ia dar, mas eu estava bem escorado na questão da Anvisa autorizar que o odontologista prescreva. Então, ele já tinha tido a prescrição odontológica, já tinha importado os produtos. Não daria para o juiz falar, olha, mas ele não pode prescrever. Mas já importou, não tem como. A Anvisa já. Então, e eu nem sabia se de fato era o primeiro caso com prescrição odontológica. Eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, que realmente era, né? Em conversa com o Emílio Figueiredo, ele falou: olha, a gente acompanha, a gente realmente não viu nenhum, então é muito provável que esse seja o primeiro, não sei o que e tal. E esse foi um caso que a gente ganhou lá no STJ, porque o Tribunal de Santa Catarina suspendeu o processo. E aí ele suspendeu o processo e eu estrategicamente segurei um pouquinho, uns 2, 3 meses. Bem na semana que nós entramos com um recurso no STJ,
Foi a semana em que saiu aquela reportagem na mídia em que o STJ teria suspendido os processos, que na verdade estava falando dos processos de cânhamo, né? né? Mas isso até hoje causa uma confusão. Porque eu tenho vários processos até hoje que estão suspensos por causa daquela decisão lá, porque o juiz não entendeu. Então, na mesma semana que saiu a suspensão, a gente entrou com o recurso. Quando a gente entrou com o recurso, já veio uma decisão do ministro falando, olha, aquela suspensão não atinge os HCs, e ele deu o HC. Então, foi um caso muito bom, assim, e que abriu a porta para várias questões, porque agora em Santa Catarina, já tem outros 2 processos correndo de prescrição odontológica. E isso é muito legal, porque é novidade, né? É difícil uma profissão ser abalada com alguma coisa, né? Então, tipo, chegar um negócio que muda totalmente o viés e que abre uma especialidade nova. Então, hoje em dia, tem dentistas que podem atuar só com cannabis. E tem um cabimento gigantesco dentro da área deles. Porque tem muitas questões de boca que tem relação com estresse, ansiedade, insônia. A dica que eu... do Lucas mesmo, né? Exatamente. Ele falou que o dente dele é estourado, Exatamente. de cabeça e tal. Como é que o cara vive? Exatamente. O cara não dorme, o cara vive numa constante dor de cabeça. E aí o que eu fiz? Eu pedi um relato para todos os meus clientes que eu faço, me dá um relato do começo ao fim da tua história com cannabis, e nesse meio relato ele falou exatamente disso. Parecia que o dente ia explodir, e eu coloquei isso no processo. Então, tipo assim, também é aí que você ganha esses processos, sabe? Você não pode simplesmente chegar pro juiz e falar, olha, juiz, ele é doente, tá aqui a prescrição, dá o cultivo. Não, ó, ele viveu assim a vida inteira, ele sentia isso, ele desenvolveu isso, tomou tal remédio, teve esse efeito, por isso que ele chegou na cannabis, com a cannabis ele se sente assim, então para isso ele precisa cultivar. Então é diferente, entende? Sim. Não é assim, tem o histórico, né? Exatamente. Ô Murilo, quando uma pessoa tem lá um habeas corpus e que subiu até o STJ, cara, existe ainda a possibilidade desse habeas corpus ser cassado? Cassado, você diz, dele perder lá no STJ? Não, dele já conceder o habeas corpus pelo STJ e por algum motivo o STJ cassado novamente ou não? Hoje em dia, muitas decisões, isso é uma coisa que eu comecei a reparar nos últimos 2 meses. As decisões em que você ganha um HC vêm com a mesma frase. Isso eu não sei se é uma conversa de dentro do judiciário ou uma questão que eles estão se preparando, mas coloca assim, que essa decisão, que a decisão que foi dada ali não impede um controle posterior do caso. Então, vamos supor que daqui 1 ano o STJ pega um caso de HC e fala assim, ó, vamos decidir isso aqui e também a gente vai aplicar para todos os outros. Vamos supor, a gente vai aplicar uma limitação de planta, ou então a gente vai, sei lá, vamos viajar aqui, inventar um sistema em que você vai ter que submeter a cada 2 meses a prescrição atualizada. Então, não impede, esse HC você já ganhou, não impede que venha alguma questão que limite ou que crie algumas regrinhas. Mas uma agora, adequação, mas isso, uma adequação. Não, caçar não. O que poderia ter a pessoa perder o HC é se ela for pega abusando desse HC. Então, comprovadamente houve venda, comprovadamente houve, sei lá, ele doou, entendeu? Até doar já é questionável, porque doa-se muito, né? Mas um abuso. Saiu pelo fim saiu, que ele foi cometeu um erro ali, né? Não vamos falar, porque também não dá pra julgar, né? Porque eu fico imaginando, o cara tem um HC, daí o cara até investe, né? Sim. Pra ter uma coisa melhor, que produza mais rápido, que atenda a necessidade dele. De repente o cara toma uma canetada, não, você não tem mais. O cara vai fazer o que com aquilo ali? Exatamente. Né? Ele passa de ser um doente para ser um traficante. Exatamente. Daí é complicado, né? É complicado. Então, mas a própria leitura do HC é meio complicada nesse ponto, porque o que eu converso com muitas pessoas? O HC, ele não tem um momento certo pra você entrar. Você pode entrar antes de dar cagada ou depois que deu a cagada, digamos. Um preventivo? Vamos supor assim, antes do você ter uma investigação, você já entra e fala, ó, juiz, estou plantando, sei o quê. Ou então, já começou uma investigação, vamos supor, a pessoa já foi presa. Eu tô com um caso lá, o cara já foi, no processo, ele foi preso com a plantação dele lá, não tinha HC, mas tem prescrição. Então, ele saiu, não foi condenado por tráfico, o juiz colocou assim, foi comprovado o uso medicinal, então condeno por uso, 28. Entendeu? Tipo assim, se é medicinal, não pode condenar. Então, sim, assim, ele já foi condenado, ele não foi preso, mas ele tá com uma multa alta lá que ele tem que pagar. A gente vai entrar com HC agora.
em cima desse processo. Então, tipo assim, eu posso entrar hoje, posso entrar depois que eu fui preso. Ninguém quer ser preso, né? Claro. Mas, então, assim, não tem um momento certo. Porque falta lei. Então, o HC, ele tá ali, tipo, ele tá tapando buraco, sabe? Enquanto não tem lei, a gente usa o HC. Um dia que tiver lei, a gente não vai precisar. Vamos supor, se um dia sair uma lei lá que até 4 plantas não é crime. Pô, se a polícia bater na tua casa e tiver 4 plantas, você não pode ir preso. Sim. Mas na prática a gente tem relatos de que muita coisa acontece diferente, né? Com Pessoas certeza. com habeas corpus, com autorização da Anvisa e a galera vai lá, leva o cara pra delegacia, ou vai lá, leva as plantas. A partir do momento, cara, que a pessoa encosta na tua planta, cara, você já tá estressando a planta, você tá acabando com a medicação do cara. O cara não precisa verdade. arrancar do vaso pra Não. estragar. Não, mexeu ali, saiu daquele habitat que ela vive, Já já era. estressou, né? E tem muita planta que é sensível, já perdeu. O cara Já vai ter que perdeu. começar tudo de novo. Então, pô, tem aí a importância, né, das forças de segurança, das pessoas que fazem esse tipo de operação, saber, cara, se o cara tem um habeas corpus ali, uma autorização, cara, tu não pode encostar na planta. Você tem que respeitar aquilo ali que tá ali, né? Você não pode ser o xerife, não, vamos arrancar tudo, depois a gente vê o que acontece. Não, cara, tu tá acabando com a medicação do cara, né? E isso é uma questão que vai começar a aparecer daqui pra frente, que é o quê? Responsabilização do Estado. Então vamos supor que a pessoa tem um habeas corpus e ela sofre uma apreensão e perde tudo ali. O Estado é Vai ter responsável. que indenizar, né? Vai ter que indenizar. Agora, vai ganhar essa ação? Não vai? Não sabemos. Mas houve um claro dano ilegal contra a pessoa por uma atitude ilícita do Estado. Por um né? agente do Estado, né? Agora, o que acontece muito? A polícia não tem como saber previamente se aquela plantação é legal ou não. Então, tipo, ele não tem um Google Maps lá que fala essa casa que tem HC, essa casa não tem. Apesar dos policiais, eu já ouvi relato de próprios policiais falando que eles recebem no e-mail funcional deles toda vez que sai um HC. Eles mandam para todos os policiais a decisão judicial. O endereço, o nome da pessoa. Então ele poderia saber. Mas é muito complicado, cara. É muito complicado porque eu conheço gente com habeas corpus que a cada 6 meses a polícia ou o investigador bate lá por uma denúncia de gato de energia. E aí é uma outra história. Sabe? Então, tipo assim, a gente sabe que não é denúncia de gato de energia. E também não tô falando. A polícia ela tem que fazer o trabalho dela, né? Numa dessa pega coisas erradas também. Mas você tem que ficar atento a isso. Hoje mesmo eu fiquei sabendo relatos de advogados falando que clientes que viajam muito para o exterior e que têm habeas corpus, essas pessoas relataram várias vezes ter sido paradas na alfândega, quando entra no Brasil, paradas e perguntadas, assim, a polícia, a Receita ou a polícia perguntando assim, você tá trazendo semente? Eu sei que você tem um HC, mas você tá trazendo semente? Não tô, entendeu? Tipo, não é uma batida policial, mas eles já sabem que o cara... Tá, mas é crime trazer semente? Não é, mas é uma questão fitossanitária, de você introduzir uma planta que não é nossa. Então tem essa preocupação, não só com a maconha, com tudo. Com tudo. Uma vez eu tomei um enquadro porque eu trouxe um queijo. Daí Exatamente. Então, assim, é mais por esse lado, mas... Então, assim, eles têm como saber, eles estão começando a triangular as coisas. A questão é que às vezes você vai ganhar o processo no interior do interior de Santa Catarina. Se você ganhar no STJ, é mais fácil porque o STJ vai oficiar geral. Sim. Agora, no interior do interior de Santa Catarina, vai ser a Polícia Militar de Santa Catarina e a Polícia Civil de Santa Catarina só, entendeu? Então, isso é complicado também. Então, eu tenho um amigo meu que ele teve uma autorização em primeira instância e foi, né, o Ministério Público foi contra, ele perdeu o HC, que ele falou, eu já tava com as minhas plantas lá, cara, tipo, e agora? Isso é uma questão de, não é nem jurídica, né? Mas eu falo muito, a pessoa não vai deixar de plantar. É aí que eu acho que entra aquela conversa da desobediência civil, né? Que a pessoa fala muito. Juridicamente, eu não gosto de usar esse termo assim, porque não é um termo adequado, né? Adequado, porque, tipo assim, eu não vejo como desobediência exatamente, mas enfim, é uma coisa que... Desobediência você está fazendo alguma coisa errada, né? E não é errado, né? É um termo que tem um peso, é legal, né? Então é legal falar tal, mas é meio que isso, assim, não vai, é a mesma questão de quando saiu na mídia, né? Alguém comprou uma reportagem ali de que a Anvisa ia proibir as flores. Eu não falei nada porque eu não, assim, como não saiu nada oficial, não dá pra comentar, prefiro não causar alarde. Mas eu sabia que não tem como voltar atrás, porque eu mesmo, como paciente, eu já tava maquinando, e a Eliza tá de prova que a gente já tinha discutido, qual que ia ser minha tese para entrar com o processo. Eu ia, assim, o dia que saísse, no outro dia eu ia ter meu mandado de segurança. E não ia ser só eu, ia ser mais 500 pessoas. Sim. E a Anvisa sabe que, assim, esse tipo de
de litígio toma tempo. Eles têm os advogados deles, eles são uma agência federal com grana, mas é limitado, né? Sim. Então não vale a pena, não tem como uma voltar briga, atrás, sabe? Então eu penso muito nisso, assim, a gente sempre vai ter um passo para trás em algum aspecto, mas nunca é de fato para trás, porque não tem hoje como chegar e falarem, gente, não cabe mais habeas corpus, gente, não dá mais para essa associação plantar, não dá mais para importar, não tem essa. Cara, eu queria voltar algumas casas numa pergunta que eu fiz pra você e mostrar um cenário, né? Eu acho que tudo isso ainda é muito elitizado no Brasil, né? Totalmente. Então, tipo assim, a maconha é legalizada pra quem tem dinheiro. Ponto. Ponto. Sempre foi. Até quando não existia nada disso, que o playboy fumava o seu skunk lá, era preso pela polícia, o advogado ia lá, o cara ia pra casa dele e fazia outro na casa dele, que é pra dar um relax pela atenção que ele passou. É. Agora, uma senhora, vamos dizer, uma senhora já com uma certa idade, que tem uma vida financeira comprometida, né, e não tem dinheiro pra gastar com tudo isso, um monte de coisa aí, que exige um habeas corpus é o quê? De 5 a 10 mil reais, Sim. né? E antes já tem um monte, acompanhamento médico, tem uma porrada de coisa. É. Então, tipo, um médico do SUS, eu não vi até hoje, não, o São Paulo vai, tal estado, não sei o que lá, mas prática? na prática eu não vi ninguém com uma Não. receitinha pública dizendo ali, ó, cannabis, Diego, pode ser Buscando, que eu você também tenha não vi, visto. não, Eu não vi. também não vi. E aí eu fico pensando, como é que uma senhora dessa de idade, que muitas vezes lida muito bem com plantas, né? Porque as pessoas mais antigas têm esse costume que Sim. vem se perdendo e hoje vem se resgatando, né? As Aham. pessoas que têm uma adoração por plantas sabem cuidar, coisa e tal. Cara, a Defensoria Pública, né? Que pra quem não sabe, a Defensoria Pública são aqueles advogados que atuam em nome das pessoas que não têm uma condição financeira. Cara, existe ações dessas já, através da Defensoria Pública? Existe. A defensoria, eu sempre falo que os melhores advogados do Brasil estão à disposição das pessoas mais pobres, que são os defensores públicos. É um concurso, assim, é a elite jurídica realmente, assim, que presta. São advogados muito bons, muito bem preparados. Muitas ações judiciais icônicas têm envolvimento da defensoria. Tem ações inclusive no STJ que teve inclusive o Ladislau, que é um dos advogados. Sim. Ele teve um relato de uma associação que ele ajudou na ação judicial, que foi uma parceria com uma defensoria pública. Isso foi muito legal. Eu não conheço o caso, mas achei legal. Mas sim, eles fazem, e é uma indicação que eu dou. Se a pessoa ela não pode pagar um advogado, lógico que ela ainda vai ter esse problema que você falou de conseguir a prescrição. Tudo isso é bem dificultado. Talvez através de uma associação, Exatamente. num atendimento social Exatamente. ali, né? Consegue dar uma costurada nesse sistema aí. Sim. Ou então, hoje em dia, que tem bastante médico que faz atendimentos sociais bem mais baratos, a pessoa já vai conseguir, talvez, um pouco mais fácil do que seria 10 anos atrás, né? Mas a defensoria está sim preparada. Eu tenho amigos defensores, eles falam que chega pouco até eles, mas eu acho que principalmente por causa dessa questão da elitização da prescrição, que não é nenhuma crítica, é assim que funciona. A farmácia é uma coisa que sempre foi cara, a saúde sempre foi caro, então ainda é difícil as pessoas terem a prescrição médica, né? Mesmo no plano de saúde, é difícil você ver médico que prescreva pelo plano. Poucos médicos fazem. E tem várias barreiras. Por exemplo, tem médico que eu conheço que prescreve pelo plano, mas ele prescreve numa cidade X lá no interior de São Paulo. Ele não pode atender por telemedicina, porque o plano não vai pagar. Então é complicado. Pois é, né? Eu fico pensando nisso e eu acho que muitas vezes a informação também não chega nessas pessoas, né? Não chega. Mais simples, que não tem muito acesso à informação. E porque como é que você vai explicar, né, cara, para uma pessoa, para uma mãe que vive numa periferia, que o filho, por um motivo ou outro, se envolveu com a cannabis, com a maconha, e tá lá no sistema penitenciário, ou até mesmo morreu, que os americanos vêm aqui e estão despejando produto ruim, ganhando milhões de dólares, que é a mesma planta que tá envolvido com o filho dela, né, cara? Então, tipo, a gente tem uma reparação gigante a ser feita no Brasil, né? Antes de se regulamentar, a gente não pode esquecer que desse lado tem uma galera que sofreu muito isso, né? E eu fico pensando... E que vai sofrer ainda. E que vai sofrer ainda, exatamente. E tem aquele monte de gente assim, quando tiver o perdão judicial das pessoas que se de alguma forma se envolveram com a maconha, né? Com o uso, coisa e tal. Tá, o cara entra lá porque ele foi preso com maconha. Só que lá dentro ele não tá preso com galera que foi preso com maconha. Ele tá preso com todo tipo de criminoso. Claro que tem as divisões ali, mas o cara tá ali, cara, com um sequestrador, com um assaltante de banco, né? Enfim, ele aprende outras coisas ali. Tá, beleza, vamos fazer o seguinte, perdão judicial, tá? Toda essa galera vai sair. Vai fazer o quê? O que essa galera vai fazer?
Não tem. E tem uma questão Como é também que vai inserir essa galera sim, na sociedade, né? que fala muito, por exemplo, quando o STF resolver, de fato, julgar aquela questão do artigo 28. Muita gente não tá preso no artigo 28. Uhum. Muita gente tá presa, condenada por tráfico. E como é que vai fazer? Então eles vão ter que dar um passo além, um passo muito maior, falar assim, mesmo quem for condenado por tráfico, sei lá, com até 30 gramas, também vai ser absolvido? É muito complicado. Então, eu acho e eu vejo muito que, inclusive nos países que legalizaram, você já foi também, você sabe os preços que são. Então, tipo assim, você vai para os Estados Unidos, é comum você ver 8, 10 dólares a grama. Poxa, aqui não tem por que aqui chegar muito mais barato do que isso. Vai ser aí, vamos falar então, sei lá, entre 40 a 100 reais uma grama de maconha. Cara, isso aí, se você olhar 99% da população, o prensado é 1, 2, 3 reais a grama. E isso, então, assim, não vai deixar de existir. A gente vai falar que é legalizado, muitas pessoas vão continuar sendo presas por isso, vão continuar vivenciando toda essa questão. E é muito mais profundo, né? Porque é uma questão de dinheiro, de acesso financeiro, de igualdade social. Por isso que eu sou a favor do autocultivo, cara. Eu também. Né? O cara pode pegá-la, tudo bem. Cada um tem um jeito de pegar a sua semente, mas o cara que não tem jeito nenhum, o cara fuma o prensado, ele vai pegar uma semente de prensado, ele vai plantar ali, né? E muitas vezes aquela planta ali, ela vai vir com muita característica do prensado, mas se ele for, né, aprimorando, ele vai começar a ter a planta dele, que não vai ter o veneno, que não vai ter, enfim, inúmeras, né, outras coisas que vêm junto com o prensado, né, cara? Que o prensado tem de tudo, quase não tem nada de maconha, né, cara? Só que vem lá a casca de barata, outras plantas, muitas vezes tem urina de rato, porque o jeito que é feito, né, ali em grande escala, ilegalmente, meu, passa por tudo isso aí, né, cara? E o cara tá suscetível a usar um produto que ele não sabe nem que tem ali, né, cara? E o Paraguai tá vivendo uma reviravolta grande da legalização da cannabis, né? Lá, eu acho que a discussão tá até mais bagunçada do que aqui, assim, do ponto de vista é, de empresa, de estado e tal, mas só que tá acontecendo. Sim. E lá você já tem certos lugares vendendo produtos de CBD, aqui ainda a gente ainda não conseguiu. Não tem como você chegar e comprar um negócio de CBD legalmente, sabe? Numa lojinha, né? Numa Não tem mais lojinha. não tem uma lojinha. Mas lá já tem, então tá acontecendo, né? Um dia eu entrei nessa discussão num programa de televisão e eu recebi lá, mas lá em São Paulo tem uma loja na Oscar Freire. Tá, cara, mas não tem o produto lá, se tu chegar com dinheiro Não lá, tu não tem, compra. não O cara tá compra. fazendo uma inicialização, tá trazendo, né, a temática, a explicação, o cara pode até te indicar pra um médico e tal, mas ali na prateleira pra você comprar não tem. Não, no máximo você vai comprar o canabidiol da farmácia, que É, e com uma receita controlada, com uma hein, né? receita controlada. E que assim, hoje em dia eu vejo que a gente tem muita coisa a caminhar, né? Mas eu fico muito feliz de onde a gente já chegou, sabe? Porque eu acho que o maior problema da cannabis em relação à população, em relação ao consumidor, é a desinformação. E não é desinformação de não acesso à informação, mas de coisas muito picadinhas, sabe? Sim. Então eu As ouço lendas, né? as lendas, então eu ouço as lendas, né? Você ouve, você tem que explicar, você tem que falar, você tem que. E é muito difícil você. Às vezes até a pessoa falar, não, isso aqui talvez me ajude, é um caminho muito grande. Então eu conheço pessoas que, por exemplo, tratam ansiedade, tratam depressão e já passaram por 30 medicamentos. Tipo assim, a cada 3 meses trocou de medicamento e hoje em dia já tá, tipo, precisando judicializar, porque são tratamentos caríssimos. Sim. E aí eu às vezes falo assim, porque não cabe a mim falar se faz bem ou mal, né? Eu falo assim, você já pensou em falar sobre cannabis, seu médico prescreve? Ah, não, isso aí não funciona. Mas, tipo assim, já tentou tanta coisa, já tá passando por tanta coisa, mas não tem como você convencer, não dá pra você falar, pegar na mão, falar, vem aqui, vamos te levar, não dá. É a opção dela, inclusive, né? Você tem que respeitar. Então é tudo isso. Mas cada vez mais eu vejo que a gente vai ganhar o debate porque já se entendeu que o negócio funciona. Então, hoje em dia, vem uma pessoa de direita, por exemplo, você não. Por mais de direita que ele seja, com certeza ele conhece alguém que talvez também seja de direita que se trata com canabidiol. Sim. Então, tipo, já não é a maconha satânica, não é. E não falando mal também, porque é a opinião de cada um. Eu respeito, eu não tenho nada contra. Mas eu acho que alguém endemonizou a maconha pra essa Sim. pessoa. E essa pessoa também não tem culpa de achar assim, porque Exatamente, não alguém, tem, em alguma fase da vida dela ali, endemonizou. E então todo mundo já conhece alguém que se trata, já viu Sim. que o negócio funciona, então é muito mais fácil você falar de uma gotinha, né? Tipo assim, pô, aqui é só gotinha e tal. Vai ter um cheirinho de mato, mas a pessoa
pessoa não vê a maconha e tal. Então é mais fácil introduzir o debate. E, cara, vamos falar de uma coisa que meio polêmica. Polêmica não, talvez assim, impressionante, que foi uma decisão recente aí de um habeas corpus autorizando o cara a ter 300 pés de maconha, né? Daí todo mundo sai, pô, 300? O que o cara vai fazer com 300? É um caso teu, né? É um caso nosso, é um caso que eu fiz em parceria com um grande amigo meu que chama Rodolfo. Rodolfo Mensato, ele é agrônomo e ele faz muito tempo que trabalha na área da agronomia e sempre quis entrar na área da cannabis. E eu meio que falei, cara, você quer entrar? Vem comigo aqui, eu preciso que você me faça laudos dessa forma. Ele aprendeu a fazer os laudos, a quantificar as plantas, né? Então ele começou a trabalhar comigo nessa parte dos laudos, que muitos casos exigem. Então ele foi parceiro meu nesse caso desse HC. Esse HC, inclusive, foi no STJ também. Chegou lá no STJ e eu percebi que o processo não andava, por causa que o ministro, ele colocou. Como é que funciona geralmente o julgamento, né? Primeiro ele vai decidir sobre o pedido liminar, que você fala, ó, antes de você julgar, já fala se ele está protegido ou não. Isso é um pedido liminar. Depois ele julga. Então, quando chegou para ele, quando ele foi decidir o pedido liminar, ele negou. Ele negou o pedido liminar e falou: olha, não dá para saber as condições desse cultivo, como é que vai acontecer e tal. Eu entendi que ele queria um laudo. E aí eu falei: bom, vou fazer um laudo do engenheiro, né? E vou lá falar com ele. Fiz o laudo, fiz esse meio de campo, conversando com os assessores e tal, e a gente ganhou o caso. É um paciente que precisa fazer o uso do THC vaporizado, mas não da flor, do extrato. E ele tem uma prescrição de uma quantidade bastante alta de extrato por dia, tanto para o óleo quanto para vaporizar, por causa das doenças dele. Ele tem uma ansiedade crônica, mas é uma ansiedade assim que eu nunca vi uma pessoa com os efeitos tão fortes, sabe? Então, muita dor de estômago, é uma coisa assim, bagunça totalmente a vida dele. E ele, o médico entendeu e funciona muito, né? Então nós fizemos essa quantificação, fizemos com cuidado, né? Porque assim, eu sei que é um número alto de plantas e que talvez ele nem chegue a cultivar isso, mas foi um caso que realmente ficou icônico por causa da quantidade, né? Mas. Até pra galera saber, né, ô Murilo, pra você fazer extração, pô, é muita planta pra ter um pequeno. Uma pequena quantidade de extração, né? O Chega cálculo. a ser 10 para 1, mais ou menos? Então, o cálculo que nós fazemos, por causa da realidade que eu vejo na maioria dos clientes lá, que as pessoas ainda não conseguiram tirar produtos de altíssima concentração de canabinoide. Então, a gente calcula que 1 grama de flor de um cultivo caseirão normal vai ter aí entre 10 a 20%, talvez até um pouquinho menos de canabinoide. Então, para 1 grama de extrato, vai ter que ser entre 10 a 20 gramas de flor, a gente coloca. Porque a gente realmente considera que, assim, pela minha experiência ali nos casos dos clientes que eu tenho, é muito difícil você ver alguém tirando uma planta com uma altíssima concentração. Porque precisa de uma estrutura muito alta, né? Muito grande. E então a gente faz assim. E também, assim, essa questão é meio nebulosa, porque, na minha opinião, o juiz não poderia limitar a quantidade de plantas. Porque se ele está falando que não é crime você plantar para o fim medicinal, por que ele está me limitando, entendeu? Se não é crime, não é crime. Então, ponto. E eu acho muito, assim, todo mundo falou dos 300 e tal, mas eu tenho zilhões, não zilhões, né? Mas eu tenho muitos casos que são ilimitados. O que é mais? São ilimitados? Pô, e até hoje sai caso ilimitado. É mais incomum? É mais incomum. Hoje eles estão limitando mais, Hoje né? em dia estão limitando mais. Geralmente são 15 plantas a cada 3 meses. E as pessoas já sabem disso, sabe? Tipo, a galera, 15 plantas vai ser pouco, não sei o que eu faço? Vamos lá, vamos fazer um laudo, não sei o que e tal. Mas já tem saindo bastante HC limitado, mas a gente ganha HC ilimitado até hoje. Meu filho é autista, né? Tu sabe? Uma vez eu fui conversar com um engenheiro agrônomo pra saber, até pra essa história do HC, quanto de planta eu precisaria pra fazer pra ele tomar o CBD isolado dele. Ele falou, cara, a quantidade que meu filho toma 10 mil miligramas, né? Um isolado, CBD isolado, 10 mil miligramas. Ele falou, cara, você ia ter que ter um sítio pra poder extrair isso aí pro seu filho. Só que assim, um sítio pra pegar isso aqui e fazer agora, mas tem que ter um outro já plantando pro próximo ciclo, né? Então, tipo, é uma coisa, assim, grotesca, né? Eu costumo, as pessoas ainda não sabem muito bem como fazer esse cálculo, né? Mas eu achei uma forma fácil. Por exemplo, você falou lá, 10 mil miligramas. Isso aí são 10 gramas, né? Então, se são 30 ml, né? O óleo que ele toma? Não,
236 ml. Então, vamos colocar lá 200 ml, né? São 10 mil miligramas, 10 gramas dentro de 200 ml. Então, você tem que fazer essa divisão. Sim. Você vai ver quanto que tem, né? Eu falo isso para as pessoas, às vezes, conseguirem elas fazerem esse cálculo, né? Por exemplo, eu tomo um CBD de 6 mil miligramas em 30 ml, eu tomo 1 ml por dia, são 60 miligramas, né? 60 miligramas por dia. Então, sendo que um grama de cannabis vai ter aí 10% de canabinoide, que dá 100 miligramas. Então, a pessoa vai achando essa quantificação, né? As pessoas falam muito disso. Esse óleo dele é importado, né? Porque não tem... poucas associações têm feito nessa concentração. Cara, quando a gente começou a fazer isso aí, a gente até conversou, o médico dele é uma pessoa... É um médico que é uma referência nacional e até internacional na cannabis. E ele falou pra mim, cara, muitas associações vão chegar pra você e falar, eu faço. Ele falou, Diego, ninguém faz 0 CBD isolado. Ninguém no Brasil faz. Não tem tecnologia pra fazer. E ele me mostrou né, da marca que ele toma e tal, como é que funciona o maquinário. Tem muitas empresas internacionais que também não conseguem chegar no 0. Então são poucas, né, que chegam. Então, uma máquina custa 10 milhões de dólares para fazer só esse tipo de óleo, né? Então ele falou, cara, vamos começar com esse tipo de óleo aqui, você vai ter que comprar um medicamento importado. E, cara, mudou a vida do meu filho, né, cara? Mudou a história do meu filho, resumidamente, ele é um autista não verbal, que passou a ser verbal depois de 18 dias do uso de cannabis. Só que ele nunca aprendeu a falar. Mamãe, papai, não, já começou a falar. E aí a gente descobriu depois que ele já sabia ler, que sabia inglês. Foi aquela revolução lá dentro de casa. E até a gente participa bastante de programa na televisão pra contar essa história, né? Que as pessoas falam, conta a história do Jimmy, que vamos fazer uma matéria que é tal. Então a gente conta sempre a história do Jimmy. E, cara, quantos Jimmys não tem por aí, ou que possam ter esse mesmo benefício que o meu filho teve, né, cara? Então eu sempre converso. Só que assim, eu vivo numa comunidade autista gigantesca, de milhares de pessoas, de pais e tal. Muitas pessoas, cara, quando eu fui buscar informação pro meu filho, não quer falar, cara. Por quê? Porque o cara planta em casa, é proibido, cara, não sei te falar muito. Aí você vê que o cara tá com medo de falar, né? Então, o sinal verde nasceu daí. Da gente querer fazer uma busca antes para saber como é que era a relação autismo e cannabis. E na internet, em 2 dias, você matava o que tinha na internet. Era em inglês ainda, não tinha muita coisa em português. Isso 2017, não é muito longe. Então, tipo, não tem nada. Não tem, mas o que tem em 2 dias, você tá aí agora. Vou procurar onde? Daí eu tive que acessar uma galera lá fora, na Califórnia, então a gente se sentiu no papel de, cara, a gente é obrigado a gerar conteúdo em português, numa linguagem simples, para que outras pessoas também conheçam a nossa história e, se espelhem em histórias dos seus familiares, né? Sim. E possa falar, que legal, vamos fazer um teste. E para quem não sabe, a cannabis é uma substância muito segura, né? Ainda mais perto de medicamentos usados na maioria dos autistas. Não, né? ainda mais nas concentrações de, tipo Sim. assim, se você pegasse lá 1 quilo de haxixe, isso aí é um negócio perigoso. Se você pegar uma mãozada e comer, você vai passar mal, uma criança. Mas um frasco, assim, para passar mal tem que ser um uso muito abusivo e tal. Uma pergunta que eu queria te fazer no contexto da saúde do Jimmy, ele nunca vai fazer o uso do THC? Vai ser sempre o CBD isolado? Não, então, atualmente ele toma um full spectrum. Ah, entendi. Ele toma, e assim, o isolado, ele ficou um tempo no isolado. Recentemente a gente mudou para coisa de 1 ano, a gente mudou para o full spectrum. Ele começou a falar e deu uma qualidade de vida sensacional para ele. Sono, foco na escola, né, foco nas terapias, então tipo, ele tá muito mais presente, ele tá completamente presente, né, do tudo que acontece, em volta, acompanha, claro, ele nunca vai deixar de ser uma criança autista. Só que os sintomas do autista se reduzem muito, cara, com o uso da cannabis, né? Principalmente do sono, cara. Porque a maioria dos autistas não dorme bem, cara. O cara se debate ali à noite, acorda. Cara, qualquer pessoa, não precisa ser autista, que não dorme bem, não vive bem. Não né? vive. Então, tipo, a gente teve esse avanço gigante. Primeiro foi a fala dele que resolveu a vida dele, porque ele ficou uma pessoa muito mais tranquila. Com certeza. Agora ele consegue se comunicar o que ele quer, ele fala várias outras coisas. Só que a gente percebeu que quando a gente mudou pro Full Spectrum, cara, a seletividade alimentar dele, que era pouca, hoje é quase 0. Ele experimenta de tudo, ele quer comer de tudo, ele quer falar com todo mundo. A pronúncia dele, né? A construção de frase dele tá muito maior. Antes você perguntava, ele respondia. Hoje parte dele a conversa. Ele quer. Um dia eu tava fazendo uma coisa no celular, daí ele tava vendo televisão, ele, pai, que tal ir no cinema? Eu lasquei no cinema assim, quero pipoca, chocolate. Então, tipo, ele começou a construir uma história, eu comecei a trocar com ele. E antes não tinha uma troca, era assim, eu perguntava, ele respondia. Hoje parte dele. Então, tipo, cara, o repertório dele tá gigante. Que legal. Né? Então, tipo, ele canta, vive o dia inteiro cantando, dorme bem melhor ainda do que na época do isolado. Então,
Mas foi uma construção, né, cara? Até porque eu tenho pessoas bem próximas da minha família que trabalham com plasticidade cerebral. Daí eu tinha um medo da questão, pô, uma criança, uma coisa da adulta é outra Sim, história. Agora, uma aham. criança, como é que é a ação do THC, né? E o médico dele veio com uma resposta pra gente sensacional, que ele falou, cara, você já viu alguém virar alcoólatra por comer bombom de licor? Legal. Daí eu falei, não. Ele falou, cara, assim, tem muito mais ajuda, né? Muito mais colaboração em fatos positivos do que alguma coisa que ele vá, né, a se E prejudicar. na época, que eu sei que ele começou muito bebezinho, né? Ele começou com 1 ano e 7 meses. Ele teve algum remédio antes ou foi direto pra cannabis? Então, cara, teve uma história que foi assim, ele chegou a gente chegou a ter uma prescrição ali, daí eu conversei com várias pessoas, os caras falaram, não, cara, não, isso aí não, velho. Não vai por aí que, cara, não é o caso dele. Saca? Tipo, vai mais agredir ele a longo prazo do que ajudar. Então, tipo assim, a prescrição eu tenho, cara, só que a gente não deu, cara, Entendi. entendeu? Eu parti do princípio que vamos, né, vamos ver ali diretamente como ele vai reagir. Cara, foi ótimo. Então, o caso que eu falei, um dos casos que eu falei da pessoa ter extraído o primeiro óleo deles, não foi o primeiro, é a mesma situação, criança autista diagnosticada bem bebezinho também, e começou com o CBD. Começou com o CBD importado, e eles se ferrando pra pagar lá, tal, caro, É, isso aí. até quando eles não puderam pagar. O dia que eles não puderam pagar, eles pegaram um prensadão, fizeram, e aí eles deram um óleo Full de spectrum. prensar. Full spectrum. E aí eles falaram assim que mudou tudo. O CBD já estava ajudando muito, mas quando introduziu o THC, aí o negócio virou muito forte. É, por causa como é que chama? Do efeito entorragem, né, que ele fala. Então. E aí, assim, é o que eu falo, Ele né? realça os outros Ele, canabinoides, ele é, dá a mãozinha pra todo mundo e vamos, né? E aí, assim, lógico que tem pessoas que precisa. Eu nunca falo, né, de adequação, porque não cabe a mim, mas, assim, existem pessoas que vão ter que fazer um uso só de CBD, por exemplo, tem pessoas que se beneficiam de uma planta completa, de um óleo mais completo, né? Eu converso muito com os médicos sobre isso, cara, e eles falam assim, cara, são raríssimas pessoas que têm, assim, uma hipersensibilidade ao THC e ficam no CBD isolado. A maioria começa no CBD isolado até pra introduzir dentro do sistema. Tem essa questão que muita gente tem a dúvida, tá, vou colocar THC, o cérebro dele tem informação, como é que não é, tal. Então, a gente começou por aí. Eu tinha esse, sabe, eu era muito, cara, criterioso, tipo, tá, acho que vamos começar aqui no É o cuidado, isolado. né? Você É, pô, meu cuidado, filho, se é sim, comigo é outra história, né? sim. E muitas pessoas me perguntam, tá, qual a tua opinião, como é que eles falam? Do uso da maconha recreativa. Cara, eu tenho uma posição, mas pode ser que não seja posição médica. Eu acho, por exemplo, que adolescente não tem que fumar maconha, cara. Sabe, tipo, a maconha é melhor do que o álcool, é melhor do que o álcool. Mas Né? também não pode beber, não deve beber também, Mas entendeu? também não dá beber. É É, aí eu chego aí. não vamos Né? justificar. Então, tipo, o cérebro da pessoa tá em formação, né? Muitos falam que até os 25 anos. Né? Então, eu acho que assim, cara, a adolescência não é uma época. Eu tive amigos que tinham alta performance escolar, alta performance universitária e, cara, se perdeu na maconha, cara. Porque o cara começou a procrastinar, não queria saber mais de nada, daí na sequência perdeu o emprego, sabe? Mas, tipo assim, maconha não é isso, cara. Não, eu tenho Né? E amigos. não é pra todo mundo e nem é pra Exatamente. tudo, né? E nem é pra tudo. É pra quase tudo e pra quase todos. Quando a gente tem uma conversa mais legalize, né, um negócio mais aberto em relação a cannabis, mas também a gente precisa falar dessas questões. Ajuda em várias questões também, mas pode ser uma questão abusiva. Eu tenho amigos que relatam pra mim, eles estão lá nos 30 anos, falam, pô, cara, devia dar uma segurada lá atrás, porque comecei a fumar Isso. muito moleque, não sei o que. Hoje a pessoa realmente ela sente que deu, não que atrasou nem nada, mas tipo, putz, não sei, acho que eu devia ter esperado, entendeu? É. E não sou eu, tipo assim, eu não julgo o uso de ninguém. Eu acho também que o menor não deve usar. Por mim, eu acho isso, mas se a pessoa tem mais de 18, eu não vou falar, mano, não Sim, uso, né? claro. Mas, tipo assim, contar isso também é importante, Sim. porque mesmo a gente tendo essa visão mais ampla, a gente sabe que o negócio precisa ter seriedade. Quando tem que ter seriedade, tem Isso que ter aí. seriedade. Ponto. Né, eu perguntei recentemente, fiz uma entrevista com o Dr. Paulo Bittencourt. Aliás, um abraço para o Dr. Paulo Bittencourt, que é uma referência nacional na medicina. Ele há mais de 30 anos é professor da Universidade Federal aqui de Santa Catarina. E meu cara conhece tudo do sistema do canabinoide. E ele falou, uma vez me ligaram perguntando, doutor, meu filho tá com maconha, o que eu faço? Conversa. Chega pro cara, onde é que você tá comprando isso aí? Né? Porque você tem que saber o que o teu filho tá usando, não é maconha. Ele tá falando que é maconha, tem que ver se ele tá alimentando o tráfico, se ele tá comprando, né? Então aquela questão em si. Daí ele falou, cara, eu preferia que o meu filho usasse, tivesse que usar alguma coisa, a maconha do que o álcool, Uhum, né? Que o álcool desfigura as pessoas, né, cara? uhum. O álcool acaba com a família, né, cara?
E aquela história da maconha vai fazer o quê? No máximo o cara vai ficar comendo que nem um maluco ou vai dormir. Então, tipo, né? Só que aí tem aquela questão. Filho, qual é a idade do filho? Tem que conversar com o cara, ó, cara. O negócio é o seguinte, ele não pode viver baseado nisso aí, cara. Né? Pô, você tem um Exatamente. monte de compromissos ali e tal. Então, se o cara é um pouco mais velho, 18, 19 anos, o cara quer dar uma relaxada e tal, tem gente que vai buscar uma cerveja, tem gente que queima um cigarro normal, um malborão, tem gente que vai querer usar a cannabis. Eu não julgo ninguém também, eu tô Sim. igual tu. Só que acho que meu, tem que colocar uns pontos ali, né? Não é o leleô, né? Cara, não é assim, né? É, É uma coisa que, pô, é mais uma substância. sim, que hoje em dia está muito em voga a redução de danos. Redução de danos, ela tem vários aspectos, né? Antigamente falava assim, olha, use piteira, fume numa seda, tal, mas hoje em dia as pessoas já arriscam falar, faça um uso mais inteligente, não consuma abusivamente, não misture, não sei o quê, porque isso também é redução de danos. Sim. Cara, a gente tem um quadro aqui, o Murilo, que é o Índica, onde eu peço pro nosso convidado indicar alguma coisa, um livro, uma música, uma história, um documentário, algo que seja legal para que os nossos, né, os nossos telespectadores, os nossos internautas, meu, tenham um plus. Eu queria que tu indicasse alguma coisa aí, Ó, cara, que tu ache bacana. eu vou indicar um livro que foi lançado no Brasil mês passado, que chama, pô, me fugiu o nome, um guia prático, como regulamentar a cannabis. Não, é Ó, como regulamentar a cannabis, um guia prático. que legal. Esse é um livro americano que já foi publicado nos Estados Unidos há muito tempo. Eu tenho a edição americana dela. É um ótimo livro, assim, é um guia. Ele é mais voltado para a parte jurídica, mas por ser um livro de origem americana, ele não é tão. Assim, eles têm uma cultura um pouco diferente do direito lá. Eles falam mais. Tipo, Não você é tão pegasse. técnico, né? Isso, se você pegasse um livro jurídico brasileiro, igual minha dissertação, por exemplo, é lei, tal, 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 coisa jurídica, interpretação, doutrina brasileira jurídica. Esse livro não, ele é mais um manual mesmo, então você vai entender do começo ao fim. É um livro muito legal, ele foi lançado mês passado, eu estava até falando para você antes, na Câmara dos Deputados em Brasília. Então, isso prova, inclusive, que o nosso legislativo, as autoridades brasileiras, eles já compreenderam esse debate da cannabis. Eles sabem que esse debate existe e que ele é muito importante. E é um ótimo livro, é um livro muito legal, eu indico mesmo. Assim, ele traz vários modelos, né, de como aconteceu nos outros países, o que deu certo, o que deu errado. É muito legal, porque regulamentar é muito amplo, né? As Sim. pessoas falam, legalizar, regulamentar, tanto faz, é amplo de qualquer jeito, porque assim, a gente não sabe em qual aspecto que isso vai ser regulamentado, né? Sim. O que vão criar de instrumentos, de não sei o que e tal. Então ele traz esses exemplos, é muito legal, eu indico. Tem a versão em inglês, mas agora tem a versão em português que inclusive está atualizada, né? Porque essa minha versão, ela deve ter uns 10 anos, já mudou muita Ah, coisa. O tá. Uruguai não tinha regulamentado na Sim. época, não sei o que e tal. Então, o próprio Estados Unidos, né? Estados Unidos aprofundou bastante pós-pandemia a regulamentação do canabidiol, que eles falam do cânhamo, né? A Sim. tradução deles seria cânhamo. Mas é um ótimo livro. Aí é uma baita dica legal. Até uma questão que só pra gente dar uma pincelada assim, pô, todo mundo fala, pô, o Brasil tá rastejando, tá rastejando. Só que, pô, a gente consegue ver nesse rastejar vários países como é que eles atuaram e a gente pode pegar uma coisa daqui, uma coisa daqui, uma coisa. Pô, a gente tem um monte de exemplo já, né? E a gente sabe o que deu errado também, né? Exatamente, sabe que deu certo e que deu errado. Pô, temos a maior área plantável do planeta. Quando eu vejo que o Canadá anda exportando planta, cara, eu falo, cara, o que aquele povo do gelo sabe de planta, cara? Então, sabe? Pô, é o nosso papel exportar pro mundo inteiro, né, cara? Produtos brasileiros até pelo nosso clima, né? E a importação, óbvio que ela resolveu um problema gigantesco de quem precisa ter acesso. Eu, por exemplo, até eu sou paciente e eu importo produto. Eu tô voltando agora a tomar os óleos importados por causa da alta concentração de CBD para mim. Para mim, o Uhum. CBD é muito bom, É igual assim. meu filho usa, continua Então, usando importado. e aí, mas tem algumas questões. O dinheiro tá ficando lá fora. É. Esse produto ele vem lá de fora. Por exemplo, se aqui ele custa 600, lá ele custou 60 Uhum. e ele veio para cá sem pagar R$ 1 de tributo, porque a importação excepcional não é tributada. Então, assim, a gente está deixando tudo lá fora. E a gente está comprando um negócio que valeria nem 10% do que vale. Então, assim. E até a qualidade hoje em dia tá sendo discutida, né? Do que Sim, tá vindo de fora também. exatamente. Então é urgente a gente falar de cannabis no Brasil. É urgente a gente falar dos nossos amigos que ganham dinheiro hoje sendo cultivadores, sendo jardineiro, trabalhando. A gente conhece vários já. Sim. Isso é da hora, porque 2 anos atrás eu não conhecia É. ninguém. Então hoje eu conheço gente que vive disso, que eu tenho amigo que trabalha na roça, entendeu? Trabalhando com maconha. E então a gente tem que falar disso. Esses empregos têm que ficar aqui.
Estamos aqui para isso, doutor. É. Doutor Murilo, deixa os teus contatos para a galera que quer entrar em contato contigo, tem interesse em ter um habeas corpus, né, para cultivar com fins medicinais. Faça o teu... Não, caso queira entrar com habeas corpus, mas também caso queira tirar dúvida jurídica, né? A minha página do Instagram é @omuriloNicolau. Lá tem óbvio que tem a intenção, né, de ser um lugar para ampliar meu serviço, para trazer pessoas para o escritório, mas também a nossa finalidade principal lá é a informação. É muito boa, recomendo, aliás. Então, eu não sou uma pessoa que... Eu evito cobrar consulta nessas coisas pequenas, porque é o que eu falei, muitas pessoas, elas querem tirar uma dúvida, elas querem perguntar como é que funciona. Então, eu tô ali muito disposto... Revolucionando a advocacia, hein? Mas é importante, sabe? É importante você ter... a gente está trabalhando para criar uma indústria. Então, se a gente quer criar uma indústria, a gente precisa que pessoas consumam dessa indústria. Sim. Consumam de forma legal, com segurança, não sei o quê. Então, ali é uma página voltada para informação. Para tirar dúvida, para trazer informação. Tem conteúdo praticamente todo dia. Então, ali é a melhor forma hoje de me encontrar. Antigamente fazia cartãozinho, cara. Hoje em dia não tem. Fala, me segue no Insta aí, acabou. Então, vai lá, galera. @omuriloNicolau no Instagram, nas redes sociais aí. O cara gera um conteúdo bacana. A gente replica sempre no Sinal Verde Cannabis ali. Tem muita coisa legal. Cara, um prazerzaço. A gente tem motivo para ter outros episódios. Vamos ter. Mais uns 20. Quando tiver em Floripa, a gente vai falar de novo, cara, porque é sempre muito importante a gente atualizar, né? E falar de outros casos que o tempo fica muito curto. Mas, cara, foi um prazerzaço ter você aqui, cara. Espero que você tenha gostado de trocar essa ideia aí. Muito obrigado pelo convite. E é isso, rapaziada. Ficamos por aqui, então, com mais um episódio. Aproveita. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve no nosso canal. Já sinaliza o sininho ali para receber as próximas publicações. Estamos lá no Instagram, Sinal Verde Cannabis, YouTube, Spotify, nas principais plataformas de streaming e também nas redes sociais. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima.